Madame Teia chegou, galera, e que fiasco. Olha, por favor, eu até demorei a gravar esse vídeo porque que preguiça que eu tava de falar desse filme. É ruim, mas é ruim mesmo. Ele é desconexo, sem contexto, o roteiro é ruim, a direção é mal feita, o CGI é podre, as atuações estão terríveis, nada é bom nesse filme. Bom, já falei tudo aqui, né? Poderia já encerrar o vídeo, mas não. Minhas impressões reais, detalhadas, a respeito de Madame Teia, depois da vinheta. Fala galera, vamos falar dessa nova pérola da Sony. Quando eu falo em pérola, não é uma coisa boa nesse sentido. Eu tô falando a respeito de Madame Teia, que a gente sabe que, embora seja franquia da Sony, é do universo Marvel. E hoje eu vim até com uma camiseta de Tony Stark aqui, que é um dos personagens mais incríveis, né, criados nessa nova saga épica da Marvel aí, né, dos Vingadores, enfim, que terminou ali com o Ultimato, outros arcos, né, a nova fase da Marvel está sendo costurada. Mas tô aqui porque quero falar de algo tão ruim e pra isso me vestir de algo tão bom. Mas não falarei nada a respeito de Madame Teia antes de vocês deixarem o likezão aqui embaixo. Tá vendo ali? Aquele joinha que tem ali embaixo? Deixa o likezão aqui, pelo menos pra deixar alguma coisa de bom nesse vídeo, já que eu vou passar um grande sacrifício e nós conversarmos nesse vídeo a respeito dessa obra. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, Bruno, pra que você tá gravando então um vídeo se o filme é ruim? É porque tem duas situações. Primeiro, pra você que assistiu o filme, pra você poder descarregar isso aqui nos comentários, dizer assim, ainda bem, tem alguém que pensa como eu. Ou talvez pra você que assistiu o filme e achou ele mais ou menos, porque ele tem uma pegada comercial, você dizer assim, nossa, não tinha percebido os aspectos técnicos do filme que realmente estão tão ruins. E ainda tem uma terceira opção, que é para aqueles que não assistiram o filme ainda olhar esse vídeo e dizer assim, não perderei meu tempo. E daí você já fica salvo disso. Sabe aquelas coisas que você vê e daí você diz assim, não tem como desver? Pois é. É mais ou menos por aí pelo caminho. Então deixa o seu like aqui, que é pra pelo menos deixar uma alegria pra mim de fazer esse vídeo pra você. Dito isto, bora lá falar desse filme. Vamos contextualizar um pouquinho isso aqui. Madame Teia fala a respeito da história de Cassandra Webb, uma paramédica socorrista de Manhattan que tem poderes de clarividência desde o seu nascimento. Bom, ela tem esses poderes por causa da sua mãe, que era uma pesquisadora e estava então na Amazônia peruana pesquisando a respeito de um veneno de uma aranha específica que poderia trazer cura para diversas doenças. E daí acontece o pior lá, a mãe dela acaba levando um tiro, tava grávida dela. Os nativos ali da região, que são inclusive conhecidos da tal aranha, né, da tal espécie de aranha, você vai entender isso se você assistir esse filme. Eles acabam pegando a mãe dela então, que tomou um tiro, e levam ela até um local que aparentemente é sagrado e fazem a aranha picar ela, porque com esse veneno poderia então salvá-la. Bom, não salva a mãe, mas salva a filha. Nasce aquele bebezinho, né, a bebezinha então, Cassandra Webb. E o filme então vem para os dias atuais com ela já paramédica ali e a gente já vai vendo ela trabalhando. Bom, daí você me diz, tá, e daí o que mais, Bruno? Daí que mais nada. O filme termina aí. Ela fica ali, na ambulância, né? Paramédica. Madame Socorrista deveria ser o nome dela. Sim, até porque de Madame Teia ficou bem pouco, sabe? Ficou quase nada, assim, não teria condições de chamar. Vou chamar ela de Madame Socorrista daqui pra frente nesse vídeo. Os poderes dela começam, assim, a dar os primeiros lapsos nesse momento. Quando ela, atendendo uma ocorrência, enfim, ela acaba sofrendo um acidente, caindo na água e ela passa por um momento, então, de quase morte ali, né? Fica alguns minutos ali sem respirar, ela é ressuscitada, então, nesse momento, e daí ela começa a perceber que tem alguma coisa errada. Bom, quais são essas coisas erradas? Que começa a acontecer com ela que ela começa a ter uns lapsos do futuro, ela começa a perceber algumas situações que ela já vivenciou e ela, ué, mas eu acabei de passar por isso, e começa essa coisa arada toda, né? E esses são os primeiros indícios, então, de algo diferente. Até então ela não sabia de nada da história dela, né? Que ela tinha qualquer tipo de poder. Eles se manifestam nessa altura. Só que daí pra frente o filme não evolui pra lugar nenhum, gente. É uma coisa muito interessante. Por exemplo, eles até tentam colocar alguns elementos interessantes que poderiam deixar o filme muito legal. É a inserção, por exemplo, do tio Ben Parker no contexto todo. Ele é colega de trabalho dela ali na parte de paramédicos, ali de socorristas, né? Então ali dentro desse universo a gente começa a perceber que a história se vincula um pouco com a do Peter Parker, né? Só que ele ainda tava lá no ventre da Mary Parker, da mãe dele. Bom, essa inserção do tio Ben e essa participação do universo do Peter poderia ter sido algo muito interessante, não é? Poderia ter sido assim, poxa, que legal, dar aquela sensação assim de multiverso, da gente perceber um filme entrando no outro, aqueles crossovers assim, né? Pô, ia ser muito legal, vocês não acham? Mas não ficou legal, porque foi muito mal feito.
Ela até acaba indo no chá de bebê da Mary Parker, né? E é o que tudo indica, porque o filme não fala muito, quem estava na barriga ali, o chá de bebê, era a respeito do Peter, então, né? Ela é um pouco mais velha, então ela veio antes. Dentro desse filme, a proposta é que ela veio antes do Peter Parker, antes da proposta de ele se tornar o Homem-Aranha, porque ele só vai, ao contrário dela, que é de nascimento, ele só vai ser picado pela aranha lá na sua adolescência, né? Então poderia ter dado muito certo, mas não deu, não rolou, galera. Até porque, assim, a direção não é segura, tudo é muito ruim no filme, sabe? Eu ia falar, assim, que o roteiro é ruim, mas eu te pergunto, que roteiro? O filme ele começa sem lugar nenhum e ele continua perdido em todo ele não se encontra, ele não tem um propósito de existir, você entende? Lança-se Madame Teia e o que você tem é uma Madame Socorrista. Ela acaba vivendo muito mais tempo dentro da sua ambulância do que propriamente em qualquer outro lugar ou fazendo qualquer outra coisa de super-heroína. Daí você pode me dizer, ah, Bruno, tá pegando no pé, mas não era um filme de super-heroína, não era pra lançar um filme de super-heroína, Madame Teia. Pô, a capa do filme, cara, o cartaz do filme é ela com um uniforme de Madame Teia. Tudo indicava que ia ser um filme quebra-pau, mais um filme de super-herói. Mas a Sony segue a sua saga destruidora, né? Do universo aí, do Homem-Aranha, dessa parte da franquia que eles têm. Ela segue destruindo, né? Eu achei que eles já tinham cessado a cota deles, mas não. Madame Teia conseguiu ser pior do que tudo que eles produziram até hoje. Bom, galera, daí você vai me dizer assim, bom, já que a heroína não é boa, então pelo menos o vilão deve salvar, né, Bruno? Porque sempre o vilão salva, sempre tem esse equilíbrio, né? Não, o vilão não salva. Aliás, o vilão consegue ser pior do que ela. Cara, esse Ezekiel Sims, olha, vou dizer pra vocês, que vilão mais ruim. Talvez é o pior vilão de todos os tempos que eu já vi. Não posso dizer que é o pior de todos os tempos, mas com certeza é um dos piores. Ele foi totalmente mal interpretado pelo Tahar Harim, né? Esse ator que ele até não é tão ruim, já vi ele em outros lugares assim, mas aqui ele conseguiu ser muito ruim. O vilão é fajuto, a fantasia, porque eu não sou capaz de falar uniforme, eu sou capaz de falar fantasia, é um cosplay. Eu acho que foi a mesma costureira que costurou lá a fantasia da princesa Yui do Avatar, que eu falei pra vocês que parecia cosplay de festa de criança. Pois é, eu acho que foi a mesma costureira, porque, cara, ou costureiro, né, enfim. Cara, eu vou dizer um negócio pra vocês, tá ruim demais, o uniforme dele é ruim. E dentro lá das histórias em quadrinhos, quando fala a respeito do Ezekiel Sims, ele nem usa uniforme. Enfim, mas é uma outra pegada que nós nem vamos pra lá, porque lá a coisa era boa. Aqui tá tão ruim que não dá nem vontade de fazer conexão, né, com essas histórias que saíram dos quadrinhos. Bruno, mas então o uniforme dele é a pior coisa que tem? Não. A pior coisa dele é o fato dele não ter um propósito de existir. É um vilão tão ruim que ele não assusta, ele não tem uma história legal e o único propósito dele é não ser morto. Quer dizer, a única vontade dele é continuar existindo. Cara, isso é muito, muito ruim pra um universo de super-heróis, você pensar que um vilão ele é podre ao ponto de a única coisa que ele quer é não morrer. Sabe, cara, tipo, ruim demais. Lixo, super lixo. Pra não dizer que não tem toda uma conexão, bom, lembra que eu falei pra vocês que a mãe dela tomou um tiro lá? Pois é, o tiro que ela tomou foi dele. Ele era meio que o cara que, na época, tinha sido responsável pela segurança dela, lá quando ela se aventurou na Amazônia peruana pra achar essa aranha. E depois, quando ela encontra a aranha, ela descobre que ele era um cara que tava pesquisando há muito tempo sobre o veneno dessa aranha, porque ele tinha essas ambições dele. E daí passam-se anos e ele, então, tem a aranha lá guardada, enfim, na casa dele. Daí vai mostrando tudo isso. Daí você percebe que tem pelo menos um arco ali desenhado, que ele vai ter um retorno agora de reencontrar a bebê que estava na barriga da mãe, e ela agora é, digamos, a mulher que vai combater ele. Só que não combate. É aí que tá. Tipo, não é que as ideias elas eram ruins, mas é que a forma como tudo foi executado foi muito ruim. Então daí pegou qualquer resquício de algo bom que um roteiro bem desenhado poderia fazer, não foi feito. Bom, Bruno, então como é que acontece que eles começam a brigar? Em que momento que o vilão começa a encontrar a Madame Teia, então, né, Madame Socorrista, e que hora que eles conseguem começar a interagir? Bom, não tem, essa hora não tem, você não vai encontrar no filme, e é isso que é ruim demais. Como que eles se encontram? Bom, assim como ela, ele tem poderes de clarividência, afinal de contas é uma consequência do veneno da aranha que ele também acabou experimentando, deixando correr na corrente sanguínea dele. Então ele começa a ter lapsos do futuro, ele começa a ter sonhos com o seu futuro. E nesse futuro surgem 3 adolescentes, que serão 3 heroínas, né, lá elas aparecem, enfim, combatendo ele, que elas matam ele no futuro. Então o que ele quer fazer? Observar quem elas são hoje, a vida dele está em encontrar quem elas são, pra matar elas no presente, pra ele não morrer no futuro. Enfim, é isso.
É pra isso que ele está existindo. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Essas três adolescentes, a Julia, a Mary e a Enya, elas nem sabem do que estão acontecendo, elas nem se conhecem. Mais uma coisa que eu vou dizer, poderia entrelaçar três jovens e a coisa toda acontecer, né? Mas nada disso aconteceu. Elas são interpretadas por três atrizes promissoras aí, da nova geração de atrizes que o Hollywood traz pra gente. Quer dizer, depois desse filme eu não sei se é tão promissor assim, né? Mas elas são a Sydney Sweeney, a Celeste O'Connor e a Isabella Merced. Essas três meninas aí, então elas interpretam essas supostas heroínas que vão derrotar o super vilão. Só que não, nada disso acontece. Bom, e onde que entra a Madame Socorrista na história, Bruno? Bom, ela entra num trem, ela tá lá nessas paradas dela de não saber o futuro, o passado, o que que tá acontecendo. Ela entra num trem, daí ela começa a enxergar o futuro. As meninas sentadas no trem, ele entrando e tal, e quebrando pau ali com as meninas, matando elas sem elas nem entender, quando elas eram só adolescentes colegiais mesmo. E daí ela acaba tirando as três do trem e tal pra proteger elas, ele aparece, daí é uma cena toda louca ali. Não tem quebra-pau nenhum, só ele que é o cara que anda pelas paredes. Enfim, é uma coisa muito louca, muito bizonha, bizarra também. E ela acaba se entrelaçando com as meninas, então é ali que os arcos começam a se desenhar. Bom, Bruno, daí a coisa começa a ficar legal, em que o momento que elas começam a ter os poderes, quando é que desenvolve a coisa? Não desenvolve, é isso que eu tô dizendo pra vocês. Fica nisso. Elas ficam ali e ela não sabe pra onde leva as meninas, as três estão meio sem pai, sem mãe ali no momento, um tá viajando, a outra mora sozinha, a outra mora com a empregada, sei lá o que, a outro pai sumiu. Daí ela fica meio que a mãezona delas ali, daí vai ensinando algumas paradas ali pra elas, vai tentando deixar elas em algum lugar na polícia, mas não, o cara continua aparecendo e ela vai tentando descobrir essas paradas dos poderes dela, tudo misturado nessa situação. Olhando pra Dakota Johnson aí interpretando a Cassandra Webb, a Madame Socorrista, né? Dá vontade de olhar pra ela e dizer assim, volta pro Christian Grey, volta lá pra ele, por que veio pra cá? Eu não sei, eu acho que até ela já deve estar um pouco arrependida de ter saído de lá, né? Até aqui já tava ruim, né, galera? Só que ainda piora. Por que piora? Porque é o que eu disse pra vocês, poderia acontecer uma coisa legal, agora em algum momento elas poderiam ganhar os poderes delas, elas poderiam começar a aprender isso, poderia mostrar a respeito de como seriam os uniformes delas, né? Toda uma coisa legal, assim, de super-heroína mesmo, e o filme tomar um rumo assim. Só que nada disso acontece. Elas não combatem nenhum perigo real, elas não lutam contra o vilão, elas não fazem nada, elas passam o filme fugindo e sensualizando em alguns momentos, né? Então quando eu digo que não acontece nada, é nada mesmo. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. O filme fica girando entre ambulância, conflito juvenil, uma sensualidade barata e uma heroína, uma suposta heroína fraca pra um suposto vilão mais fraco ainda. A única cena que aparece elas supostamente de heroínas, quando aparece ali um lapso delas com uniformes e tal, já com os seus poderes, é num sonho dele, que é aquelas cenas assim que são total cena de apoio. Sabe aquelas cenas de corte de apoio? É isso. E mais nada, então nem perde seu tempo pra assistir esse filme. O filme começa confuso e termina exatamente como começou. Galera, sinceramente, eu não sei se vocês assistiram, mas o filme pra ser ruim, ele tem que melhorar muito. Aí ele melhora, quando ele chegar aqui, ele ficou ruim, entendeu? Então, pra chegar no ruim, ó. Uma coisa que é interessante é que ele definitivamente não é um filme de super-herói, de super-heroína no caso. Ele não é, e ele promete isso. E daí isso que incomoda muito, entendeu? Você ir pra uma sala de cinema, ou você esperar pra assistir no streaming, enfim, você assistir esse filme com aquela prerrogativa de assim, poxa, eu vou assistir Madame Teia, pô, no universo da Sony, né, Tobey Maguire. Aí você pensa assim, bah, que legal, né? Só que não. Esse filme é qualquer coisa, menos um filme de super-herói, menos um filme de super-heroína. Bom, o que a gente tem pra falar do CGI? O CGI salvou o filme, Bruno, já que as protagonistas, o vilão não salvou. O CGI então não, o CGI é ruim, ele não é assim, terrível. Não, ele tem ali a sua, enfim, tem um CGIzinho ali, vamos dizer assim. Em alguns momentos até dá pra você elogiar e tal, não tem nada demais, mas o problema é que ele não é nada exagerado. Em alguns momentos ele até tendencia a ser muito ruim também, então ele acompanha o filme. O bom disso é que o filme ele tá coeso, né? Se é pra ser ruim, vamos ser ruim em todas as áreas. Pra mim, a Sony devia ganhar um convite e dizer assim, devolve a franquia do Homem-Aranha pra Marvel e, né, continua fazendo outros estilos de filme, Sony, por favor. Faça isso. Vou dizer pra vocês que eu pensei que nada poderia ser pior que Morbius, hein? Mas foi. E a minha maior tristeza é que a Sony segue destruindo currículos de bons atores também. Segue cancelando carreiras, possivelmente, né? Porque dependendo de como for, cancela uma carreira dependendo aí de quem estiver olhando, né? E tudo mais. Pode ser que ainda não. Pode ser que essas carreiras sejam salvas. Mas vou dizer, segue destruindo currículos. E por que eu tô dizendo isso? Porque, poxa vida, Dakota Johnson, né? Dá vontade de olhar pra ela e dizer assim, por que você não ficou lá nos 50 tons de blá blá blá, né? Lá que ela tava. Pelo menos lá ela
tinha todo um prestígio, né? Ela ficou muito tempo no hype aí, quando a trilogia dos 50 Tons de Cinza começaram a vir pro cinema, enfim, movimentou muita gente. Então se ela tivesse ficado lá, ela tava mais segura do que vir pra cá, né? Mas além de destruir com ela, eles já tinham destruído com o Jared Leto, na minha opinião, porque o cara fez Morbius e foi muito, parece uma sátira, né, gente? Parece aqueles lances de Todo Mundo em Pânico, né? Eu achei horrível o que eles fizeram com o Jared Leto em Morbius. Mas tudo bem, os caras, né, assinam um contrato, tá tudo certo, ninguém obrigou eles, mas é que é uma carreira que não precisava ter sido destruída dessa forma, né? Tem isso no currículo, isso de tão ruim no currículo. Agora aqui em Madame Teia, além da Dakota Johnson, pô, eles mexeram com um queridinho meu, cara. Mexeram com o Adam Scott. Esse cara destruiu muito protagonizando a série Ruptura da Apple TV Plus. Cara, é sensacional. O cara gabaritou aí as premiações, né? Ele não venceu todas, venceu algumas, enfim, mas indicado, ele foi indicado pra tudo que é tipo de premiação de série. Ruptura é sensacional, é tudo muito inteligente. A atuação do Adam lá tá muito boa. E daí ele sai disso pra isso, né? Então, poxa, vem pro cinema, talvez o convite era pra fazer alguma coisa grande, né? Afinal de contas é Sony, afinal de contas é universo Homem-Aranha. Poxa, ele vem aqui interpretar o Ben Parker. Tinha toda uma pegada de poder construir isso. E pra mim, foi horrível. Então a Sony segue destruindo currículos aí. Agora a diretora S.J. Clarkson, pra mim, ela enterrou a carreira dela antes de iniciar. Ela tinha aí uma carreira, principalmente relacionada a séries, né? O caso de Anatomia de um Escândalo do catálogo Netflix, que foi bem falada por muitas pessoas, né? Alguns não gostaram, mas isso é normal. Tem obras que dividem opinião, é gosto também, né? Agora chegar aqui em Madame Teia pra dizer assim, cheguei na franquia Sony, cheguei numa franquia da Sony, cheguei numa franquia que foi trazida da Marvel, Homem-Aranha, pô, é um universo grandalhão, né? E daí ela chegar e fazer esse fiasco já de início, eu acho que é uma coisa muito ruim, assim, é um revés muito grande pra carreira dela, que ainda tá se autoafirmando nesse cenário. O filme foi totalmente ruim e nem a parte dela como diretora pôde salvar, porque muitas vezes acontece, né? O roteiro é ruim, mas dependendo da direção que o diretor tem, ele salva. Às vezes a atuação salva, às vezes qualquer coisa salva. Nesse filme nada salvou, ele naufragou por inteiro. Sabe, todos os elementos dele naufragaram juntos, assim, era um Titanic mesmo. Muitos dizem que ela até trouxe um tom feminista pro filme, muitas pessoas não gostaram disso, né, por conta ali de ser a Dakota, a personagem principal, as três meninas, enfim, e toda aquela coisa de feminismo barato. Eu vou dizer pra vocês que eu não vi nada disso, tá? Eu vi mesmo foi atuação ruim, eu vi mesmo foi roteiro ruim e um filme que não tem propósito em existir. Foi isso que eu vi. Não vi nada de tons feministas, mas pode ser também que eu não tenha olhado com esse viés, né? Bruno, mas só você achou o filme ruim. Teve um monte de gente que achou ele bom. Ah, mas não foi mesmo só eu que achei ruim. A crítica mesmo detonou o filme. Muita gente tá falando mal desse filme. E o resultado disso é o filme ter custado 80 milhões de dólares pra sua produção total e ter conseguido de bilheteria os míseros 97 milhões de dólares. O filme quase não pagou nem as contas. Então você vê assim que ele foi cancelado até mesmo pela população em geral, vamos dizer assim, que são aquelas pessoas que muitas vezes não criticam muito, às vezes só querem um entretenimento e uma pipoca e deu distrair a mente e voltar pra casa. Então o filme ele não foi ruim só para críticos, ele não atendeu nem o público em geral. Agora o que eu quero saber aqui? Quero saber de vocês, né? Daí, vocês que assistiram esse meu vídeo agora aqui, gostaram? Gostaram do filme? Do vídeo eu espero que vocês tenham gostado, né? Mas gostaram do filme? Sou só eu que sou doido ou vocês também estão pensando assim, puxa vida, é verdade, Bruno tem razão, pô, o filme é ruim demais. E é isso que eu quero saber de vocês. Vocês concordam, se discordam de mim, juntamente com o likezão que vocês vão deixar nesse vídeo aqui, pra que o YouTube possa ver a bagunça que o Comic News tá fazendo aqui, pra eles algoritmizar a gente, né? Mas então, juntamente com esse like, deixa um comentário aqui pra eu saber se você gostou, se você não gostou, se você assistiu, se você não assistiu. Deixa aqui pra gente poder caminhar com vocês nessa proposta, saber o que vocês acharam de Madame Teia, se eu tô exagerando ou se não. Agora eu vou me despedindo de vocês porque eu já fiz o meu sacrifício aqui, que foi conduzir este vídeo até vocês, mas eu espero que eu tenha salvado alguns de assistir, eu espero que eu tenha confrontado alguns. Vamos ver o que causou esse vídeo aqui, né? E agora a gente se vê no próximo vídeo e fui!